Muito bem, estaremos trazendo uma mensagem intitulada Cidadão dos Céus. Alguns anos atrás, eu fui orar por uma pessoa enferma. O Espírito Santo me impulsionou, me inspirou, e eu fui até essa pessoa, ao que lhe perguntei se ela era salva, e ela me respondeu: salva do quê? Eu perguntei ainda se os que lhe visitaram, os pastores, os padres, os evangelistas e os chamados crentes, se eles haviam lhe falado de salvação e de unção dos enfermos. Ao que me respondeu: ungido de quê? Não, ninguém me ungiu e ninguém me falou de salvação. Eu lhe falei então de salvação e lhe falei de unção, da oração pelos enfermos, conforme Paulo ensina a Timóteo. Se alguém está enfermo, chame os presbíteros e eles orarão pelos enfermos e os enfermos serão curados pela oração da fé. Para responder indagações desse tipo que este homem me fez, Deus me inspirou a escrever um texto intitulado O que devo fazer para ser salvo? E depois de passados muitos anos, eu ainda acrescentei a este texto, porque vi muitas pessoas que fizeram a oração da fé, que não se mantiveram no caminho. Então eu acrescentei ao título o que devo fazer para ser salvo e o que devo fazer para me manter salvo. Confeccionei um diploma intitulado Cidadão dos Céus, com uma confissão de fé, com a chamada oração da fé. Porque as igrejas, de uma maneira geral, elas fazem certificados de batismo, de confirmação, de casamento, de apresentação, mas elas não certificam, elas não registram a oração da fé, ou seja, alguém que aceitou ao senhorio de Jesus, alguém que foi à frente e o confessou como seu Senhor e Salvador. Por isso, talvez muitos se esquecem da oração e da entrega que um dia fizeram a Deus. Por isso, confeccionei esse diploma. Ele serve para lembrar-nos que fizemos uma aliança com Deus, um pacto com Deus. Eu participei em uma campanha, em uma igreja, e uma mulher veio à frente e aceitou ao senhorio de Jesus. E eu dei a ela o certificado, assinamos juntos com ela. Anos depois, esta mulher me testemunhou que colocou na parede do seu quarto este diploma e todos os dias ela lia a sua confissão de fé. Ela reafirmava a sua confissão de fé e testemunhou que venceu o inferno, o assédio do inferno na sua vida com esta confissão de fé. E é muito lindo ver alguém fazer um pacto com Deus e honrar este pacto todos os dias da sua vida. O plano de Deus para a salvação do homem é simples. Faz muito tempo, um carcereiro romano fez ao apóstolo Paulo uma importante pergunta: o que é necessário que eu faça para que seja salvo? E Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 16, versos 30 e 31. E um sábio judeu, lá do Sinédrio, do nome Nicodemos, fez uma pergunta semelhante a Jesus, que lhe respondeu: é necessário que nasças de novo da água e do Espírito. Isto está no Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 1 ao 8. Nós somos todos pecadores, todos pecamos e todos estamos destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Não querendo que nenhum pereça, mas sim que todos venham ao arrependimento. 2 Pedro 3, 9. Todos nós estávamos perdidos, como ovelhas sem pastor. Todos pecamos. Nascemos no pecado, então precisamos fazer algo, tomar uma decisão, usar do nosso livre-arbítrio. Este é o sentimento que motivou o carcereiro e que motivou a Nicodemos de perguntar, de fazer alguma coisa que lhe veio ao coração, que lhe impulsionaram a fazer tal pergunta. É porque Deus ama a todos e quer a todos, mas somente pode ter aqueles que se voltam para ele e fazem com ele uma aliança, ou seja, usam do seu livre arbítrio, livre e espontaneamente. Deus não faz acepção de pessoas.
Deus é um Deus de aliança. Veja que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está em João 3,16. Esse é o texto central da Bíblia, é um texto de ouro. Esta palavra é para todos nós indistintamente. Deus quer a todos nós. Deus nos criou para si e nos quer para si, mas como temos o livre-arbítrio, normalmente por desconhecimento ou por falta de entendimento, sempre caminhamos em outras direções. Inventamos muitos atalhos, muitas astúcias de homens. Isto significa que o homem por si só não pode ser salvo, não pode salvar-se a si mesmo. E para resolver esta questão, Deus então se fez homem, despiu-se da sua glória e veio ao mundo e pagou o preço do nosso resgate e da nossa salvação e da nossa remissão e da nossa redenção. Jesus fez isto. O que significa crer no Senhor Jesus? Precisamos fazer uma declaração pessoal, crer e confessar o nome de Jesus com a nossa própria boca, com a nossa própria voz, como Senhor das nossas vidas, como nosso Senhor e Salvador. Em Romanos 10, de 9 a 10, está escrito assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos, está lá em Romanos, você pode conferir na sua Bíblia, está lá em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Olha a confissão. Pai Celestial, eu digo meu nome, né? Venho a ti hoje como um pecador, como uma pecadora, perdida, peço com humildade e arrependido dos meus pecados, que salves a minha alma e me purifique de todo pecado. Em meu coração entendo que necessito de salvação e que através de Jesus Cristo, o único Redentor, o único Salvador, o único caminho para ir a ti, então confesso-o como meu Senhor e como meu Salvador pessoal. Aceito a Cristo em meu coração e tomo posse hoje do que ele fez por mim na cruz do Calvário para comprar a minha salvação. Em obediência à sua palavra, eu confesso com a minha boca a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E creio em meu coração que ele veio a este mundo em carne e morreu por mim para me salvar. E Deus o ressuscitou dos mortos. Eu creio na minha salvação eterna em Jesus Cristo. A tua palavra declara que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Invoco o nome do Senhor nesta declaração de fé, exatamente como ensinastes. Então creio que agora mesmo estou salvo. Amém. Nós temos tantos documentos de batismo, de casamento, de carteira de identidade, de escritura, de propriedade, de bens móveis e imóveis. Por que não temos um documento com a nossa confissão de fé? Um documento que nos sinalize e que nos faça lembrar o que fizemos, uma confissão de fé. Alguém no passado se levantou contra a venda de indulgências no céu. Este diploma de cidadão dos céus é uma simples confissão de fé. Não compra nada, somente testifica e nos lembra que fizemos um compromisso com Deus, uma aliança com Deus. Como homens, precisamos de algum documento que nos sinalize. Este é o papel do diploma de cidadão dos céus que fiz. E eu tenho enviado, com as Bíblias que eu tenho enviado esse certificado junto, é de presente. Ele não é vendido. Assim como precisamos também manter a nossa salvação. Como homens, somos frágeis e necessitados de todos os dias de Deus. E sem Deus em nossos corações, nós podemos facilmente retornarmos à condição caída diante da nossa declaração de fé, antes de termos feito a nossa aliança com Deus. Então, eu tenho várias recomendações que está nesse texto, que estarei postando hoje na internet. Mas procure cercar-se de pessoas tementes e obedientes a Deus. Invista nessas amizades.
Procure ler uma pequena porção da palavra de Deus a cada dia. Invoque a Deus, busque a Deus de todo o teu coração, na rua, no trabalho, em casa, na viagem, no carro. Convide a Deus. Convide ao Espírito Santo para ir contigo onde fores. Convide-o para sentar-se à sua mesa, para estar contigo onde estiveres. Agradeça, comemore, louve e ame a Deus. O homem caído sem Deus não é capaz de amar, não é capaz de perdoar. Mas o homem salvo, que faz uma confissão de fé, que se mantém em Deus, se mantém no sobrenatural de Deus, este é capaz de amar com o amor de Deus em seu coração e é capaz também de perdoar. Eu conversava ontem com um irmão e dizia a ele: conheço um homem que as pessoas o procuravam para se aconselharem com ele. E quando chegavam até ele, este homem andava tanto na presença de Deus que ele não precisava falar. As pessoas não precisavam conversar. As pessoas não precisavam pedir a ele a resposta às suas indagações. O próprio Espírito Santo tocava nos seus corações e, por estarem em comunhão com aquele homem de Deus, elas tinham todas as respostas no seu coração. O próprio Espírito lhes revelava o que fazer, lhes ensinava o que fazer, que decisão tomar. Então veja o quanto é importante nós estarmos na presença de Deus. Mas para estarmos na presença de Deus, temos que fazer um pacto com Ele, uma aliança com Ele. E mais do que isso, temos que nos manter nele. Deus visitava o homem no jardim do Éden todos os dias. Nós precisamos de ter um encontro com Deus todos os dias. Busque a Deus todos os dias, nem que seja por alguns minutos. Você entrará no seu sobrenatural e você permanecerá durante todo aquele dia no sobrenatural de Deus. Ele está olhando para ti. Ele honra os que lhe honram. Quando nós o buscamos, ele nos responde. Quando nós o procuramos, ele nos recebe. Nós o encontramos, ele se deixa encontrar por nós, porque ele nos ama e ele nos quer. E nós somente precisamos dar o nosso passo. Que Deus te abençoe, que você entenda essa palavra e que você possa fazer isto para obter a tua salvação e para te manter na presença dele. Que Deus te abençoe grandemente, no nome de Jesus.